Amém. Tiago, capítulo 1, verso 13, diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos, com a graça de Deus, responder uma indagação que as pessoas sem conhecimento bíblico fazem. Porque o erro do ser humano é mergulhar no caminho dos seus próprios pensamentos. Quando o ser humano mergulha no caminho da sua própria mente, a Escritura diz: enganoso é o coração humano, né? Com coisas profundas que não se podem conhecer. Então, a Escritura diz, Jesus falou assim: quem me segue não andará em trevas. Mas quem seguir os seus próprios conceitos, pensamentos e ideologias, poderá permanecer, certamente permanecerá em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A Bíblia se auto-intitula lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho. Então veja que há alguns conceitos que a Escritura mostra, e hoje nós, conhecendo a Bíblia, sabemos que são conceitos de verdade, pois trazemos no nosso corpo as marcas gloriosas de Jesus Cristo. Portanto, seguimos verdades que ninguém nos pode provar o contrário. Ninguém é capaz de nos provar o contrário. Sabemos em quem temos crido, estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Mas as pessoas sem conhecimento bíblico acabam seguindo qualquer coisa e até os seus próprios pensamentos. Há uma pergunta que muitos se fazem e nos fazem também, tipo: Deus permite o mal? Ou ainda, Deus permite que seja alguém enganado em o seu próprio nome? É até mais profundo. Deus permite que alguém seja enganado em seu nome? Certamente já está passando pela sua mente algumas coisas e até passagens bíblicas. Mas nós queremos aqui, com a graça de Deus, deixar um estudo, uma revelação que poderá libertar vidas, almas. Esse é o nosso trabalho. Será que eu posso estar num lugar aonde haja uma Bíblia, aonde se ore ao nome de Jesus, aonde se fale do Criador dos céus e da terra, aonde se cante e se aparentemente cultue o nome de Jesus Cristo, e ainda assim eu estar enganado? É demais. É demais. É pesado demais uma situação dessa. Mas, e você acha o quê? É possível ou não é possível? Deus permite alguém ser enganado por causa do seu próprio nome? Realmente é demais. É pesado. Para muitos não será possível conceber sequer a ideia, chegar a uma conclusão. Mas
Veja que aqui Tiago está escrevendo e ele diz que ninguém diga sou tentado de Deus. Deus não tenta ninguém pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Hoje nós vemos em, abre aspas, igrejas, fecha aspas, com multidão, em que as pessoas correm para estes movimentos e dizem assim: não é possível que tanta gente esteja todo mundo sendo enganado. Será que é possível tanta gente estar sendo enganada dentro de um único lugar? Nós temos como exemplos hoje lugares abarrotados de pessoas em busca de Deus. Não, uma meia dúzia pode até estar iludida, mas Tiago diz aqui que muitos são atraídos pela sua própria cobiça. E esse pecado concebido, essa cobiça, dá à luz o pecado. E o pecado gera morte. Você vê em movimentos como, por exemplo, Igreja Universal, Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus, em que eles prometem a prosperidade, prometem o ser empresário, prometem o ser rico, ser dono do mundo. Quer dizer, prometem cativeiro, né? Estão prometendo maldição, né? Porque nós já vimos que se alcançarmos realmente Deus, não ganharemos o pão com o suor do rosto. Então eles oferecem maldição, porque esse negócio de ser empresário, essas coisas mesmo, isso não é para filho de Deus. Filho de Deus é ganhador de almas, e não tem nada mais precioso do que ganhar almas. Mas eles oferecem reinos da terra, igual o diabo ofereceu para Jesus. Olha, é meu, tudo eu dou, só quero que me adore, que me tenha como Deus, porque só Deus é digno de adoração. E aqui diz que eles são atraídos pela sua própria cobiça. Está lá, corrente do empresário, uma enxurrada de pessoas. No espiritismo acontece a mesma coisa. Ó, tu vai prosperar, faz esse trabalho, faz aquele, e por aí vai. Então, são pessoas, multidões atraídas pela cobiça que elas próprias possuem. O olho grande, como se diz por aí, o querer ter mais que os outros. Porque tem pessoas que não se contentam em ter as coisas, elas querem ter mais que os outros. O referencial da vida dela não é ela e a casa dela. O referencial da vida dela são os outros. São aquelas pessoas que nós costumamos dizer: vive por ver os outros viver. Se não tivesse ninguém a quem ela se comparar e equiparar, ela não teria nenhum sentido na sua própria vida. Então, Tiago aqui está dizendo que tem pessoas que são atraídas pela sua própria cobiça. Isto é um detalhe, e multidões são arrebanhadas a muitos lugares por causa da sua própria cobiça. É ou não é? Disse um mercenário lá dentro da Universal, um mercenário, um servo de Satanás, falou: olha, a pregação do milênio vai ser prosperidade. Por quê? Porque viu que o povo era facilmente levado, encabrestado por essa palavra prosperidade, riquezas da terra. Esse é um detalhe, mas nós não queremos nos deter aqui. Eu quero ainda fazer novamente a pergunta para você: será que Deus permite alguém ser enganado em seu nome? Deus não faz alguém ser enganado em seu nome. Eu estou perguntando se Deus permite que alguém seja enganado no seu nome. Veja que em Mateus,
um verso que você certamente já tem aí decorado na mente, Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, quando Jesus diz assim: olha, naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor. Achou aí? Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia onde me dizer Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Irmão, esse texto aqui vai chamar a sua atenção para o quanto você tem que levar a sua vida espiritual a sério. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu sei que 100% da igreja levantaria a mão. Se eu fizesse a seguinte pergunta: levante a mão aquele que já foi enganado dentro de uma igreja evangélica. 100% da igreja levantaria a mão. Porque todos nós já fomos enganados dentro de uma igreja evangélica. Eu também já fui. Lá tinha a Bíblia, lá tinha o nome de Jesus, lá tinha orações, lá tinha um monte de coisa, mas não tinha a filosofia verdadeira do Evangelho. Então estávamos sendo enganados. Em outros lugares tinha um Evangelho com mistura. Se não é puro, estamos sendo enganados. Aqui em Mateus, esse texto diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade do meu Pai. Então, reconhecer como Jesus como Senhor é um fato, mas fazer a vontade do Pai é outro fato. Nós não estamos aqui somente para reconhecer o senhorio de Cristo, mas para também fazer a sua vontade. Então diz que muitos naquele dia dirão: porventura não temos nós em teu nome o quê? Profetizado. Ora, se profetizou, profetizou para alguém. Pode ter profetizado para uma igreja, pode ter profetizado na frente de uma multidão. Então, e diz, em teu nome. Então, pessoas foram enganadas como? Em nome de Cristo. Então, é possível que Deus permita que pessoas sejam enganadas em seu nome. Ainda diz assim: não expelimos demônios em teu nome. Ora, a Universal chega ao ponto de pagar pessoas, essa praga, esse câncer chamado Universal, Igreja Universal do Reino de Deus, esse templo satânico, chega ao ponto de pagar pessoas, tanto nos estados do Nordeste quanto aqui no Rio de Janeiro. Eles pagam pessoas, obreiros deles mesmos, pagam para fingirem-se endemoniados na frente da plateia deles. Por quê? Porque quando as pessoas veem aquela coisa, aquela manifestação, aquele treme daqui, pula de lá e rola de cá, as pessoas ficam atraídas. Igual quando eu era da macumba, né? Eu também já fui da macumba, que nem aquele deputado macumbeiro Átila Nunes hoje é. Um dia eu fui, mas eu espero ainda que ele encontre o mesmo Jesus que eu encontrei. Ele está em trevas como um dia eu estive, mas o meu desejo é que ele saia das trevas e venha para a luz. Eu também já andei na macumba. E lá via-se também coisas impressionantes, manifestações sobrenaturais, e aquilo nos atrai. Nós ficamos convictos de que há algo sobrenatural. Assim é na Universal, só que com muita mentira. Porque Jesus falou: se Satanás expulsasse Satanás, o seu reino seria dividido. Então lá existe fingimento.
Então, muitas pessoas são pagas, há vários relatos de pessoas pagas para se fingir endemoniada. E aqui está dizendo, em teu nome expulsamos demônios. Quer dizer, se expulsaram um demônio, atraíram a atenção de alguém. Talvez atraíram a atenção de multidões. Estavam sendo enganadas porque pessoas diziam se expulsar demônios em nome de Cristo. Ele diz assim, e não fizemos muitos milagres. Ora, se fez milagres, né? Depois a gente entra nos detalhes dos milagres, como a gente conhece, muito falso testemunho dessa universal, da graça, da mundial, tudo, não é muito, não, são todos falsos testemunhos, mentira em cima de mentira. Mas o diabo está lá agindo, enganando muita gente. Então, fizemos em teu nome muitos milagres. Ora, se fizeram muitos milagres, é possível que tivesse uma multidão atrás dessas pessoas que fizeram muitos milagres. E eles disseram que fizeram milagres como? Em nome de Cristo. Mas Jesus não os está reconhecendo e vai dizer para ele o quê? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ora, se eles estavam praticando a iniquidade, todos os episódios e a multidão que os seguia foram para onde? Então Jesus diz, apartai-vos de mim, mas aqui o texto nos dá a entender que essas operações foram feitas diante de um povo, quem sabe diante de uma multidão incontável. Em nome de Cristo, pessoas sendo enganadas. No catolicismo, não tem pessoas sendo enganadas em nome de Deus? A mãe de Deus, a Virgem Maria, a rainha do céu. Não é isso que dizem? Rainha do céu? Para nós evangélicos, não passa de mais uma prostituição de Satanás. Mais um engano, mais uma mentira. Maria não é mãe de Deus nenhum. Maria não faz milagre nenhum. Maior que ela é Jesus. Não tem ninguém maior que Jesus. Porque está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é Ele que nós servimos. E a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome. Acabou a história. Então, não tem uma multidão lá sendo enganada e não é proclamado um tal Deus. E não tem até padre hoje que abre Bíblia. Nas televisões aí está cheio de padre de braços dados com pastores sem vergonhas e pilantras e canalhas. Eu nunca vi isso, trevas e luz combinarem. Biblicamente não tem condição. Então, multidões hoje estão seguindo o catolicismo, porque lá dizem que tem uma Bíblia, tem uma doutrina e pregam um Deus, que dizem eles ser o Deus criador dos céus e da terra, mas com certeza não é o mesmo que o nosso. Mas tem uma multidão lá. No Espiritismo, nos Testemunhas de Jeová, não falam de um Deus, não usam a Bíblia, não mencionam Jesus. Nos Mormons não se prega lá um tal de Jesus Cristo. Não tem ou não tem, irmãos, pessoas sendo enganadas em nome de Cristo. E quem será o grito? Quem vai ser a luz? Quem vai ser o sal? Eu te pergunto, não tem pessoas hoje sendo enganadas dentro de igrejas batistas? Com uma doutrina de um evangelho podre, sem vergonha e sem sentido, que não presta para nada, um evangelho covarde, aliançado? Tem ou não tem? Você veio ou não veio dessas situações? Não tem hoje crentes, pessoas sendo enganadas nas Assembleias de Deus, que estão botando a cabeça de Jesus debaixo dos pés do diabo, fazendo aliança com os políticos? Tem ou não tem? Então vamos levantar a bandeira e proclamar que tem pessoas sendo enganadas em nome de Cristo. E Ele está permitindo. Sabe por quê?
Porque cada um é atraído pela sua própria cobiça. Eles veem privilégios, eles veem destaques. A minha igreja tem padrinho, né? Outro dia aí um hipócrita perguntou: aí, você não quer lá ainda bem que era ímpio, né? Fazer o quê? Coitado. Você não quer? Eu conheço um fulano bom aí, um deputado. A tua igreja já tem padrinho? Não, a minha igreja tem o Senhor dos céus e da terra. Ela não precisa de padrinho. Mas me disseram isso. Agora, todas as igrejas por aí estão apadrinhadas com um servo de Satanás. As Assembleias de Deus apoiaram agora o tal do Eduardo Paz, que ganhou as eleições. É mais um servo do diabo, é prefeito, né? Temos mais um prefeito satanista no poder. Por favor, se alguém tiver acesso, leve essa mensagem para ele de presente. Não cobre nada, por favor. E não esqueça do meu telefone e meu endereço. Eduardo Paz é mais um satanista no poder. Rezando missa pro Santo Guerreiro. Santo Guerreiro é Jesus Cristo. Quem tem espada é Jesus Cristo. Mas, meu irmão, tem pessoas sendo enganadas por aí em nome de Deus, em nome de muitas coisas e em nome do próprio Cristo. Jesus falou assim: está vendo os escribas e os fariseus? Não tô apontando agora para os assembleianos, não. Estou falando lá da história. Está vendo os escribas e os fariseus? Eles são hipócritas, mas tinham ou não tinha uma multidão que seguia eles? Eles tinham pergaminho, eles faziam orações, eles usavam roupa de santidade, mas eram hipócritas. Estavam enganando o povo, senão Jesus não poderia chamá-los de hipócritas, falsos, enganosos. Lembra do rei Saul? O rei Saul, aquele que antecede Davi, ele cometeu os seus delitos tal, depois que Deus o pôs no poder. Samuel, o profeta, chega diante do rei Saul e diz o que? Olha, o Senhor já te rejeitou, o Senhor já te reprovou, você não é mais rei diante do Senhor. Só que Samuel não disse essa frase, não demonstrou essa rejeição diante de todo Israel. Falou com Saul boca a boca, lá dentro da tenda de Saul. Olha, o Senhor te rejeitou. E o povo lá fora sabia? O povo lá fora não sabia. Saul sai de dentro da sua tenda rejeitado, passa de mão na sua espada de rei, na sua coroa de rei, e senta no seu trono e vai reinar sobre o povo. Continuou aquele povo sendo enganado em nome de Deus por um rei mentiroso, hipócrita ou não? Sim. E o que aconteceu com o povo? Foi conduzido a uma guerra e quase todos morreram lá pela espada do inimigo. Entende, irmão? Que muitas pessoas Deus já pode ter demonstrado lá dentro da tenda que o reprovou, e ele ainda quer lá fora parecer ser o que não é, mas você não ficará isento. Deus vai permitir que você seja enganado, porque ele te deu a oração, a comunhão, ele te disse que é um Deus vivo, ele fala contigo, ele está esperando a tua oração para te dar a resposta. Portanto, ninguém chegará inocente diante de Deus. A televisão e o rádio está cheio de pastores que um dia foram alguma coisa e não são mais, e uma multidão os está seguindo. Silas Malafaia é o número 1, Marco Feliciano é o número 2, dos caídos, profanados e corrompidos. Eu não sirvo o mesmo Deus que eles. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu não sigo Constituição e eu não tenho amigo político. Portanto, não tem um monte de gente, discípulo dos Silas Malafaia? Aonde Marco Feliciano vai, não vai uma multidão?
E sempre que termina o que eles chamam de pregação, que para mim é aberração, eles sempre não apresentam um candidato político. Tem ou não tem pessoas sendo enganadas em nome de Cristo? Tem. É o que mais tem. É o que mais tem. Aqui, em Mateus 24, nós vamos encerrar este ponto de vista. Mateus 24, verso 3, diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederá estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim do mundo? E ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão, Terá ou não terá pessoas enganadas em nome de Cristo? Terá ou não terá pessoas indo ao inferno pensando que um dia cultuou Jesus Cristo? Olha, vede que ninguém vos engane. Ó, vigia. Eu não ensinei para vocês o caminho da oração? Eu não tenho demonstrado que eu falo, que eu revelo, que eu me manifesto? Eu não tenho dito que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e o que é amado, e esse que eu amo também, é amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele, faremos nele morada. Eu não tenho ensinado para vocês a palavra, eu não tenho ensinado para vocês o caminho, eu não tenho dito: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Vede que ninguém vos engana, pois virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se ele disse, ele usou o ponto mais alto, em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, mas também tem em nome de Cristo, dizendo-se discípulo dele, ou pastor dele, ou bispo dele, ou seja lá o que for dele, e estão enganando multidões. Então, irmão, e aqui está mostrando que ele vai permitir: olha, vede que ninguém vos engane, porque eu vou permitir, eles virão em meu nome e enganarão a muitos. Então, irmão, aonde nós vamos parar? Vamos parar na sua responsabilidade. Conversava eu com alguns irmãos esses dias, ou há poucas horas, e dizia eu: o evangelho não é apenas um evangelho de doutrina e um ensino, ele é também um evangelho de denúncia. Você precisa ter um zelo muito grande e especial com a sua vida espiritual. Senão você será enganado de muitas maneiras, com um evangelho completamente corrompido, profanado, podre, que eu conheci nas batistas tradicional. E se eu não clamo ao Senhor, quem sabe se eu não estaria sepultado lá até hoje, com um títulozinho vagabundo de pastor, sem sentido, porque muita gente tem título, mas se abrir a boca o diabo engole ele. Aqui não valorizamos título, mas ai do diabo se aparecer. Então, você poderia estar sepultado numa igrejinha batista lá, como um dia eu passei por lá, por causa de um evangelho sem sentido. Você tem que vigiar. Você poderia estar numa Assembleia de Deus, aqui em volta tem um monte de assembleiano que me ama,
Aí eu falo mais alto para eles verem que eu não estou nem aí para eles, eu sirvo a Jesus Cristo. Você poderia estar sepultado numa assembleia que hoje serve de capacho para o diabo, trampolim de Satanás. Entende, meu irmão? Em uma igreja hoje que está se preparando, como as Assembleias de Deus, para ser o palco do próprio anticristo, porque eles estão abrindo as portas para a política, como antes, no começo da era da igreja, quando a igreja caiu, que fez alianças políticas. Então, meu irmão, a responsabilidade é sua. Jesus está dizendo: vede que ninguém vos engane. Ninguém, meu irmão. Não te deixe seduzir pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho. Não te deixe seduzir pelo amigo, não te deixe seduzir pelo pastor, não te deixe seduzir pelo diabo, não te deixe seduzir por ninguém. Ninguém te engana. Vai para a oração, vai para a palavra, porque ali não tem engano. Na oração e na palavra não tem engano. Cuidado com esses livros que você lê por aí. Tem muita coisa que parece, mas não é. Se você ouvir falar de um evangelho de paz, taca fogo nesses livros, porque o evangelho que temos aqui é guerra. Como é que paz? E como é que alguém que fala de tanta paz tem como causador da paz, tem como causador da ação, tem como mártir da causa uma crucificação? Quem prega a paz, meu irmão, sempre é exaltado. Tudo bem, tudo em paz. Não é o papo de Jesus. Jesus veio para denunciar, para dizer: escribas e fariseus, vocês são hipócritas, vocês como o mosquito engole o camelo. Essa foi a missão de Jesus: apontar e demonstrar que pessoas estão e continuarão a ser enganadas em seu nome, e Ele permitirá. Ele permitirá. Irmão, grava isso. Ele permitirá pessoas sendo enganadas no seu nome. Bem, o texto é muito claro. Virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão não poucos, mas a muitos. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.